Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula aqui neste espaço. E para a nossa aula inaugural, eu escolhi um tema que muitas pessoas têm dificuldade, que os estudantes de português falam: isso para mim é um bicho de sete cabeças, eu não consigo aprender. Mas eu vou mostrar para você que ela não é um bicho de sete cabeças, que ela pode ser aprendida de uma forma tranquila, de uma forma leve. E de quem eu estou falando? Eu estou falando da crase. É a crase que você deve estar pensando aí. Para mim é um bicho de sete cabeças. Mas eu vou mostrar para você que não é. Então vamos lá. Para começar, o que é a crase? Você precisa entender que a crase não é aquele acento que você coloca ali na letra A. Aquele acento se chama acento grave. Acento grave. E ele está ali para indicar que houve o fenômeno da crase ali naquela palavra. Então, o que é a crase, afinal de contas? A crase é a fusão de uma preposição a com um a que pode ser um artigo, um a que pode estar em um pronome demonstrativo, iniciando o pronome demonstrativo, ou a que também inicia o pronome relativo. Então, eu tenho dois as e esses as vão se fundir e formar um a só. Mas, para eu entender que ali tem dois as, que ali há um fenômeno chamado crase, que ali existe uma preposição e existe um outro a, que pode ser um artigo, como eu falei, que pode ser um a de um pronome relativo ou pode ser um a de um pronome demonstrativo, eu coloco o acento grave. E aí nós teremos a crase. Mas antes de darmos continuidade aqui à nossa aula, eu quero me apresentar para você. Afinal de contas, você deve estar pensando: quem é essa pessoa aí para me dizer que crase é fácil? Para me dizer que não é um bicho de sete cabeças? Meu nome é Eunice Aquino, eu sou especialista em língua portuguesa. E eu sou servidora pública há mais de 30 anos. E por que eu estou falando que eu sou servidora pública há mais de 30 anos? Porque neste espaço, além de aprender o português, além de eu dar aula aqui de português, eu quero também mostrar para você as estratégias para você passar em um concurso público. Quero mostrar para você como você pode alcançar o seu sonho, se é o seu sonho, de ter um cargo no serviço público. E qual é a matéria mais importante, aquela matéria que não pode faltar para você alcançar esse objetivo? É o português. O português, ele vai te ajudar não só nas questões de português, mas ele vai te ajudar também nas outras matérias, porque você vai conseguir fazer uma boa interpretação, você vai conseguir entender o que você leu. E também nós temos a parte de redação, que você precisa escrever bem, que você precisa fazer um texto correto em termos gramaticais para que você não seja prejudicado. Então, se o seu objetivo é estudar o português e é passar em um concurso público, continue aqui comigo, que todos os dias eu vou trazer aqui aulas para você, aulas de português e dicas de como você pode alcançar aí o seu cargo no serviço público. Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Já falei da crase, já falei que fenômeno é esse e hoje eu vou apresentar para você situações básicas. Nós sabemos que temos várias situações nas quais vão ocorrer crase e nas quais não vão ocorrer crase. Mas uma coisa que você tem que ter em mente aqui e agora é a situação que não vai ocorrer crase. É
antes de uma palavra masculina. Então, grave isso. Antes de palavra masculina não ocorre crase. Por que não ocorre crase? Porque eu já falei que a crase é uma preposição e mais um a. E a palavra masculina, ela não vai ter o a aí necessário para fazer a fusão. Então, antes de palavra masculina, quando você observar um a, aquele a ali vai ser apenas a preposição. Então, se eu falo assim, eu vou a pé para o meu trabalho. Se você observou uma frase que tem ali o acento grave indicando crase, está errado. Por quê? Eu tenho a palavra pé, que é masculina. Então, esse a é apenas uma preposição. Então, grave aí. Antes de palavra masculina não ocorre crase. Agora vamos para as situações básicas aqui. Eu tenho 4 situações básicas. Então vamos entender a primeira situação. Eu tenho a preposição e mais um a artigo. Então sempre o primeiro a vai ser uma preposição. E depois nós vamos ter o outro a que vai mostrar o que é. Então, aqui eu tenho o primeiro caso, a preposição mais um artigo. E você me pergunta, como é que eu sei que esse a é uma preposição? Eu sei porque antes do a vai ter uma palavra ali que exige a preposição a. Que para você ter um entendimento, para que o texto tenha clareza, você vai precisar da preposição a. E eu vou te mostrar aqui, neste primeiro exemplo. Olha aqui. É impossível resistir à comida da minha mãe. Eu tenho um a com acento grave, indicando que tem a crase aqui. Então, é impossível resistir. Veja bem, antes do a eu tenho a palavra resistir. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Então, sempre que você está conversando, você fala, é impossível resistir à simpatia daquela pessoa. É impossível resistir à beleza. É impossível resistir à educação. É impossível resistir àquela sobremesa. É impossível resistir a. Sempre resistir a. Ou então, uma outra palavra que também vai precisar da preposição a. Então, antes do primeiro azinho aqui, eu vou ter uma palavra que exige a preposição a. E antes da próxima palavra aqui, ou da próxima frase, eu vou precisar do a artigo, né? Então, aqui, comida. O que é comida? A comida. Então, aqui, resistir a. Preposição a comida da minha mãe. Para você ter clareza também, você precisa do a artigo ali. Então, você fala, a comida da minha mãe é irresistível, a comida da minha mãe é maravilhosa, a comida da minha mãe é muito gostosa. Então, aqui eu tenho resistir. Quem resiste, resiste a alguma coisa. E eu tenho comida da minha mãe e eu tenho aqui o a da comida, a comida. Então, a preposição e a artigo, eu juntei os dois aqui e coloquei o acento indicativo de crase, o acento grave, que houve a fusão destes dois as aqui. Então, é o primeiro caso. O segundo caso, nós vamos ter uma preposição e vamos ter o a pronome demonstrativo. Veja bem, eu continuo tendo a preposição, então eu tenho uma palavra que vai precisar ali da preposição a, mas agora eu tenho um pronome demonstrativo. Vamos entender aqui na frase, ó. Não me refiro à sua carta, mas a de Mariana. Olha aqui, o a com o acento grave. Então, cadê a preposição aqui da frase? Mas a de Mariana. Mas o quê? Mas me refiro. Quem se refere, refere a algo. Olha aí a preposição a novamente. Então, esse me refiro aqui, eu não escrevi novamente ali, mas esse a está falando, mas a de Mariana, mas me refiro a de Mariana. Então, eu tenho a preposição
do verbo referir, que ele estará aqui. E a de Mariana, eu estou indicando, eu estou demonstrando que é a carta de Mariana, não é a sua carta, mas a de Mariana. Então, o pronome demonstrativo a aqui. Então, eu tenho a preposição e mais o a pronome demonstrativo. Fundi os dois, juntei os dois, virou aqui o a com o acento grave. O terceiro caso, eu vou ter um a preposição e mais os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo, ou aqueles, aquelas, né? E aquilo. E da mesma forma, eu tenho primeiro uma palavra que exige a preposição a, e depois eu vou fundir aqui com o a do aquela, ou do aquele, ou do aquilo. Vamos lá ao exemplo. Ele explicou a situação àquela comissão. Veja bem, ele explicou. Quem explica, explica algo a alguém. Veja bem, explica algo a alguém. Eu tenho a preposição a. Então, e como é que ficou aqui, ó? Ele explicou o quê? A situação. A quem? Aquela comissão. Então, eu tenho o explicou a situação a alguém. E quem é esse alguém? Aquela comissão. E eu tenho o a do aquela. Então, eu juntei o a aqui mais o a do aquela. Aí, eu juntei os dois e coloquei o acento grave aqui, indicando a crase. E o último caso de hoje, que são as situações básicas, o último caso da situação básica, eu tenho uma preposição mais os pronomes relativos a qual e as quais. E aí eu vou colocar a crase e o acento grave vai virar a qual e as quais. Também vai ocorrer aqui a fusão de uma preposição, que eu vou observar a palavra que antecede, que ela vai precisar da preposição a, e depois ela vai se fundir com o pronome. Vamos lá, então, observar o exemplo. Todas as pessoas às quais me apresentei foram educadas. Olha bem, todas as pessoas às quais me apresentei. Apresentei, olha o verbo aqui. Apresentei-me a quem? Apresentei-me a quem? Olha a preposição a, né? As quais. Então, olha bem, as quais. Então, eu tenho aqui o a, preposição do verbo apresentei, e tenho mais o a do pronome relativo às quais. E aí, eu juntei tudo e fundi e precisei colocar o acento grave. Então, estes são os casos, né? Estes aqui são os casos de situações básicas de crase. Como eu falei, nós temos outros casos, mas hoje eu quero que você fixe aí na sua cabeça todos estes casos aqui e lembre-se de que antes de palavra masculina não ocorre crase. Então, a nossa aula de hoje foi esta aqui sobre crase. E eu espero que vocês tenham entendido, tenham visto que não é um bicho de 7 cabeças e eu preciso apenas observar a palavra que antecede e a palavra seguinte. Precisou da preposição a e eu preciso também de um desses complementos aqui, ó, artigo, pronome demonstrativo, pronome relativo. Eu vou juntar tudo e vou ter aí o fenômeno da crase. Então, a nossa aula inaugural termina aqui e como eu falei, todos os dias eu vou postar uma aula nova para você. Acompanhe aqui, se inscreva no canal, compartilhe, mande aí para os seus colegas que estão estudando. Não tenham medo de compartilhar conhecimento, não. Quanto mais compartilhamos conhecimento, mais nós aprendemos também. Então, compartilhe
E deixe seu comentário aqui, o que você achou da aula, se você entendeu, se está tudo certo e também deixe a sua dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.